Olá, queridos, graça e paz, você que nos acompanha aí pelas redes sociais. Hoje eu quero compartilhar o Salmo de número 56, amém? Aleluia! O tema dessa mensagem: nas suas piores lutas, confie em Deus. Nas suas piores lutas, confie em Deus. A palavra do Senhor diz assim: ó Deus, compadece-te de mim, pois há homens que me pressionam e oprimem, atacando-me todos os dias. Meus inimigos me pressionam o dia todo, pois são muitos os que me atacam com arrogância. Mas quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus ponho a minha confiança, e não temerei que poderá fazer o mortal. Todos os dias torcem as minhas palavras e só inventam maldade contra mim. Ajuntam-se, escondem-se e espiam os meus passos, como se estivessem aguardando a minha morte. Deixará que eles escapem da sua culpa? Ó Deus, derruba os povos na tua ira. Tu contas minhas aflições e põe minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas registradas no teu livro? No dia em que eu te invocar, meus inimigos retrocederão. Estou certo de que Deus está comigo. Em Deus, cujas palavras eu louvo, no Senhor, cujas palavras eu louvo, em Deus ponho a minha confiança e não terei medo. Que poderá fazer o mortal? Ó Deus, cumprirei os votos que fiz, eu te oferecerei ações de graça, pois livraste a minha vida da morte e meus pés de tropeçar, para que eu ande diante de Deus na luz da vida. Amém, queridos? Queridos, o tema dessa mensagem: nas suas piores lutas, confie em Deus. Se você já puder guardar este tema, guardar essa mensagem, a sua vida daqui para frente pode ser diferente. Por quê, meus irmãos? Porque este salmo irá retratar o que todo ser humano passa. E o que todo ser humano passa? Lutas, adversidades, problemas, gente enchendo o saco, às vezes tem até demais, né? Nós passamos por turbulência na nossa vida. Então este salmo, meus irmãos, vai retratar como uma pessoa pode vencer esses dias difíceis tendo a confiança depositada em Deus. Mas para nós entendermos este salmo, nós precisamos entender o contexto que ele foi escrito e a situação a qual Davi estava inserido. Este salmo ele foi escrito em um momento de desespero, onde Davi está desesperado, está com dúvida. E nós, meus irmãos, eu já quero que você aprenda isso. Nós passamos por isso na nossa vida. Às vezes nós ficamos indecisos de qual decisão tomar, qual carreira seguir, com quem vou casar, qual serviço eu vou ter. E Davi, meus irmãos, nós já vamos entender qual era a sua situação. Ele está em dúvida, ele está em desespero. E Davi sai de Judá e foge para a cidade de Gate. Essa era uma cidade, meus irmãos, da terra dos filisteus. E esta era uma cidade aliada àquela pessoa que ele matou, ao gigante Golias. Então ele foge para aquela cidade e ele chegando ali, meus irmãos, ele tem alguns temores. Primeiro, que ele está fugindo de Saul. Saul queria matá-lo. Segundo lugar, meus irmãos, que ele está com uma dúvida cruel dentro de si e ele sabe que a sua vida corre grandes perigos. Para os irmãos terem uma ideia, eu vou ler o texto de 1 Samuel, capítulo 21, verso 10, porque este salmo foi escrito nessa situação. Olha o que este homem estava passando. Naquele dia, Davi se levantou e fugiu de Saul e foi se encontrar com Aquis, o rei de Gate. Mas os servos de Aquis lhe perguntaram: este não é Davi, o rei da terra? Não era sobre ele que cantavam nas danças dizendo: Saul matou milhares, mas Davi 10 milhares. Davi pensou muito nessas palavras e teve muito medo de Aquis, rei de Gate. Por isso mudou de atitude na presença deles e fingiu-se de louco. Ele riscava os portões e deixava correr a saliva pela barba. Então Aquis disse aos seus servos: vedes que este homem está louco? Por que o trouxestes a mim? Será que me faltam loucos para que trouxessem diante de mim mais um para fazer loucura? Ele entrará na minha casa?
Então é nessa situação que o salmista está escrevendo o Salmo de número 56. Está sendo atacado pelos inimigos. A sua vida corre perigo. Ele sente o perigo iminente, meus irmãos, que o rei Aquis poderia matá-lo, porque, irmãos, as canções eram assim, como nós lemos, né? Saul matou milhares, mas Davi, mais de 10 milhares. O homem é valente, o homem é para frente. Ele temeu pela sua vida. Ainda nessa introdução, eu quero te chamar a atenção para alguns pontos. Em primeiro lugar, talvez a sua vida está sendo atacada de todos os lados, mas o pior ataque você está enfrentando na sua mente. Pastor, dá um exemplo de ataque na mente. Eu não vou conseguir, eu não vou chegar lá, eu não vou ser ninguém. E agora como será? Você começa a ficar com medo, porque é a situação de Davi, meus irmãos. Ele teve que fingir de louco, como diz um dito popular, ele teve que pagar de louco para não morrer. E é nessa situação, meus irmãos, que eu olho para nós e também entendo que nós passamos por isso. Porque talvez, meus irmãos, nós estejamos com medo de algo, medo de uma situação, medo de tomar uma decisão, medo de dizer um não, medo de dizer um sim. E nós vamos ver neste texto que nós devemos confiar plenamente em Deus, porque quando nós entramos por este caminho, principalmente o da dúvida, nós perdemos o foco de quem Deus é. Deus é um Deus amoroso, é um Deus que está conosco todos os dias da nossa vida, guiando os nossos passos. Ele deixou essa palavra para meditarmos nela. Deus nos ama, e este amor, meus irmãos, não foi só um amor de palavras. Entregou o seu Filho na cruz do Calvário para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Talvez você esteja aí já se perguntando, pastor, mas como ter então confiança nesses dias difíceis? Como ser fortalecido nesses dias difíceis? Como caminhar quando as pessoas me acusam, mentem com o meu nome? Quando a minha área cognitiva, evolutiva está sendo atacada, como eu vou fazer isso? Queridos, confie em Deus em primeiro lugar. O texto nos dará direcionamento e mostrará que nós podemos depositar a nossa fé em Deus, porque Ele não nos abandona, Ele não nos deixa, pelo contrário, Ele guia os nossos passos. E esse texto vai trazer 3 verdades, meus irmãos, que nós precisamos aplicar na nossa vida. A primeira delas é entender a forma voraz dos ataques de Satanás. Queridos, talvez você ainda não conseguiu discernir o que é natural e o que é espiritual, e você está sofrendo. O inimigo da nossa alma, o inimigo da nossa fé, o inimigo da nossa crença, ele não tem piedade de ninguém. Acreditando você ou não, o inimigo, ele te odeia, Satanás te odeia. Por que, pastor? O diabo me odeia, porque Jesus se entrega na cruz do Calvário por amor a você. E para nós passarmos pelos dias de dificuldade e termos vitória, nós temos que entender a forma que o nosso inimigo trabalha. Observe que o texto vai dar algumas demonstrações de como o inimigo trabalha. Olha comigo para a sua Bíblia aí, no versículo de número 1. Observe na parte B do versículo. Me pressionam e me oprimem, atacando-me o dia todo. Verso de número 2. Meus inimigos me pressionam o dia todo, pois são muitos os que me atacam com arrogância. Ou seja, irmãos, Davi estava sendo atacado, pressionado todo o dia, cedo, na hora do almoço, de tarde e de noite. E observe você que o texto vai dizer no verso 2, na parte B, que eram muitos. Esta é a primeira estratégia de Satanás, é querer oprimir você, é querer pressionar você, é querer colocar indagações em você. Em segundo lugar, o inimigo vai torcer e inventar maldades contra você, porque ele fez isso com Davi. Olha para o texto, verso de número 5. Todos os dias torcem as minhas palavras, só inventam maldade contra mim. Imagina passar o dia inteiro e alguém falando, o fulano de tal falou de você, hein? Mentira, maldade, que você está fazendo isso e aquilo. Davi estava passando por essa situação. Em terceiro lugar, estas pessoas ajuntavam-se para fazer o mal. Olha para o verso de número 6. Ajuntam-se e escondem.
Espiam os meus passos como estivesse aguardando a minha morte. A situação desse Davi era muito difícil. A situação desse Davi era muito complexa. E talvez você está na mesma situação que Davi. Você está oprimido. Você está sendo pressionado. As pessoas inventam mentiras sobre você. Você acha que isso é natural? Isso não é normal. Assim como era Satanás lutando contra a vida de Davi, também é na sua vida. Por isso eu quero deixar algumas indicações para você. Quando você se sentir oprimido, quando você se sentir pressionado, quando as pessoas começarem a inventar conversas de você, lembre-se de Deus, porque já já nós vamos ver que Davi buscou socorro em Deus. Entenda algo: o inimigo das nossas almas, aquele que nós não vemos, ele usa pessoas para nos colocar para baixo. Ele usa, às vezes é o nosso amigo que está no nosso lado ali, para pressionar. E aí, agora? Como é que vai ser? E agora? Como é que vai ser? Está desempregado? Ou às vezes está ganhando pouco no emprego? Ou vai ter que desalojar a casa aí? Como é que vai ser? Está na igreja, não tem cargo nenhum, pastor não me dá oportunidade nenhuma. E aí fica aqui trabalhando na sua mente. Entenda, meus irmãos, que é Satanás lutando contra a sua vida, porque foi assim com Davi. Aquelas pessoas usadas por Satanás oprimiam, pressionavam, mentiam, ajuntavam-se para fazer o mal contra Davi. Talvez você está tranquilo, vou usar outro dito popular, talvez você está de boa. Mas se um dia você entrar nessa situação, lembre-se do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus dos deuses, que pode livrar a sua vida da opressão, da pressão, da ansiedade, da depressão. Esse Deus pode te auxiliar nesses momentos difíceis, mas você precisa reconhecer os ataques de Satanás. Nós devemos confiar em Deus, meus irmãos, mesmo com estes problemas nos cercando, porque Davi confiava, e este texto vai nos mostrar isso. Em segundo lugar, Davi reconhece que é frágil e recorre a Deus. Davi sabia que as pessoas que rodeavam queriam o seu mal. Mentiam, falavam calúnias, diziam calúnias, oprimiam, faziam todo o mal contra ele. Saul está querendo matá-lo, o escolhido de Deus, irmãos. O que ele faz? Vou recorrer a Deus. E antes de entrar nesse ponto, meus irmãos, não importa a situação que você esteja, recorra a Deus. Ah, mas eu tenho um amigo que pode me ajudar. Não igual a Deus. Recorra a Deus. Olha para o verso de número 1 novamente. Por que Davi recorre a Deus? Porque Deus é um Deus de compaixão. Ó Deus, compadece-te de mim. Irmãos, no momento que Davi entende que não há solução para ele, ele vai recorrer a Deus porque ele sabe que é um Deus misericordioso. Enquanto o mundo prega maldade, enquanto o mundo prega guerra, enquanto o mundo, para ter paz, eles anunciam guerra, o nosso Deus é um Deus de compaixão, que preza em resgatar o seu filho. Mas observe, meus irmãos, que além desse Deus ser um Deus de compaixão, ele vai dizer que ele precisa do fortalecimento em Deus. Olha para o verso de número 3. Mas quando eu estiver com medo, eu confiarei em ti. Verso 4. Em Deus cuja palavra eu louvo e ponho a minha confiança e não terei medo. Quem poderá me fazer o mal? Olha para o verso 11. Em Deus ponho a minha confiança e não terei medo. Sabe qual é a palavra-chave aqui? Confiança. Mesmo com o mal cercando Davi, mesmo que as pessoas queiram fazer mal a Davi, ele confia em Deus. E aqui eu quero te perguntar: onde você tem posto a sua confiança? Será que é na força do seu braço? Será que é nos seus relacionamentos? E eu quero abrir um pequeno parênteses aqui. Alguns anos atrás, quando eu comecei nessa caminhada até chegar ao pastorado, no ano de 2009 eu comecei a pensar, porque eu sempre fui um bom avalista, e um avalista de risco.
E eu pensei, como eu poderei fazer para chegar ao pastorado? Entrar num seminário, me empenhar, estudar, fazer uma faculdade. E eu comecei. E nesse meio tempo, sabe o que aconteceu comigo? O medo tomou conta de mim. E eu pensava, eu não vou chegar lá. Eu não vou conseguir. Como eu vou fazer? Mas aí eu comecei a namorar uma menina muito bonitinha. Essa que está aqui na frente, ó. No ano de 2010. Todo bonitão, eu estava lá no seminário. E eu sou claro a dizer para os irmãos que passou no meu pensamento assim. O pai dela é pastor de uma das maiores igrejas do Triângulo Mineiro. Além da primeira igreja, ele tem mais 10 congregações. É um trampolim para onde eu quero chegar. É um trampolim. Mal eu sabia, meus irmãos, que o pai dessa mocinha bonitinha aí, ele tem alguns padrões com ele. Primeiro, ele não entrega a congregação na mão de ninguém, sendo que se a pessoa não estiver num seminário. E ainda faltava 3 anos para eu me formar no seminário. De 2010, o meu sonho pulou para 2013. Segundo lugar, eu tinha que ser treinado em uma igreja. E para ser treinado em uma igreja é 2 anos, ou seja, pulou para 2015. Em 2015 eu me casei com essa moça. Ali nós começamos a trabalhar em uma comunidade. E hoje eu estou aqui. Sabe o que eu quero dizer para você? Não vou dizer que o meu sogro não me ajudou, porque ele é uma pessoa muito amável. Mas o Senhor, que foi minha provisão, me tirou daquela realidade e me trouxe aqui para Araguari. O que eu estou dizendo para você é o seguinte: não confie no que os outros podem fazer por você, não confie na força do seu braço, porque Davi não confiou na sua estratégia militar, Davi não confiou no que ele poderia fazer, ele recorreu a Deus. E observe que o texto vai usar por 3 vezes a palavra medo. O medo, meus irmãos, é algo que nos trava. Será que eu vou conseguir? E agora? Minha vida mudou. E agora como é que vai ser? Irmão, vocês acham que eu não tive medo quando eu vim para Araguari? Trabalhando numa das melhores empresas das multinacionais de segurança privada. Cheguei ao posto aonde eu queria. Tranquilo. Para o meu salário cair pela metade, e aí veio na minha mente, o que vai ser agora? Sabe a quem eu recorri? A Deus. Quando você estiver dominado pelo medo, recorra a Deus. Porque Davi, olha de novo para o verso 3. Mas quando eu estiver com medo, eu confiarei em ti. Confie em Deus. O medo, ele pode travar os seus melhores sonhos. O medo pode travar uma família inteira. Quais são os melhores sonhos? Eu morria de vontade de fazer uma faculdade, saber qual que era o gosto de fazer uma faculdade. Quando eu entrei os 2 primeiros anos foi uma beleza. Aí depois eu já queria sair. O Danilo está lá na NBA, né, ô Danilo? Tá doidinho também para sair, né? Mais uma faculdade. Mas eu pensava assim, e agora? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? Irmãos, quando eu entrei na patrimonial, na vigilância patrimonial, eu já contei isso aqui para algumas pessoas. Olha o tamanho desse rapaz aqui, irmãos. Olha o tamanho. Aí no carro forte, aqueles cara grandão. Eu falo, como é que eu vou chegar lá? Os caras tudo tamanho de Danilo. Como é que eu vou chegar lá? E o medo ficava na minha mente. Mas eu recorri a quem? A Deus. Deus abriu as portas, irmãos. No dia que eu liguei para o meu gestor, disse para ele, olha, hoje eu encerro as minhas atividades na Prosegur. Ele riu. Eu estava de férias. Ele riu. Ele falou, não, você quer ficar mais uma semana em casa? Eu falei, não, eu estou me desligando da empresa. Porque o medo, meus irmãos, eu venci ele em Jesus. Vença o medo. Talvez é pequenininho o medo que você tenha. Confie em Deus. Em segundo lugar, além de confiar, Davi se volta para Deus. Veja o verso 7. Deixará que eles escapem? Ó Deus, derruba os povos na tua ira. Verso de número 8, tu conta as minhas aflições e põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas registradas no teu livro? Sabe o que Davi está dizendo aqui? Ele conta os mínimos detalhes para Deus. No medo ele recorre a Deus, conta os mínimos detalhes para Deus, conta suas aflições a Deus, porque ele sabe que Deus ele pode se compadecer e curar todas as feridas interiores.
Como têm sido as suas orações? Como você fala com o Pai Celestial? Eu vou contar aos irmãos uma oração a qual eu fiz. Deus, eu quero uma mulher que não passe de 1,65 m, que seja bonita aos meus olhos, seja, sabe, 0 km, sabe, não seja aquele trem esquisito. Irmãos, e Deus me deu essa mocinha aqui, ó. Respondeu, porque eu coloquei diante de Deus os detalhes. Quando você for orar, coloque diante de Deus os detalhes, porque Deus reconhece o clamor. Olha para o verso de número 9. No dia em que eu te invocar, os meus inimigos retrocederão. Estou certo que Deus está comigo. Ele está dizendo, olha, eu posso clamar a este Deus porque Ele me dá uma resposta. Quando ele está dizendo no verso de número 8, que as lágrimas dele estão no odre, irmãos, eu lembro do Salmo de número 30, verso 5 na parte B. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Coloque diante de Deus todas as peculiaridades da sua vida. Coloque diante de Deus. Ele nunca deixou o salmista de confiar em Deus, nem na sua palavra. Olha para o verso 4. Em Deus, cujo a palavra eu louvo. Em Deus eu ponho a minha confiança e não terei medo. Que poderá me fazer o homem mortal? Verso de número 10. Em Deus, cujo a palavra eu louvo. No Senhor, cujo a palavra eu louvo. Este homem, ele é revestido através da palavra de Deus. Quer ser fortalecido? Quer ser fortificado? Olhe para a palavra, creia nessa palavra, viva nesta palavra. Ele confia inteiramente em Deus, mesmo que os seus inimigos estão rodeando e ele sente medo. Irmãos, isso é natural para o homem, sentir medo, temor, indecisão, mas Deus é o nosso ajudador. Ele deixou essa palavra de confiança. Pregava alguns dias atrás aqui o Salmo 119, verso 25 a 32. Ele faz 3 pedidos a Deus. Senhor, vivifica-me na palavra, ensina-me na palavra, esforça-me na tua palavra. Talvez você precise pautar os seus pedidos, as suas orações na palavra. Talvez você precise ser fortalecido na palavra, porque esta palavra é vida. Em terceiro e último lugar, Davi, em meio a estes grandes problemas, ele sabe que o grande e poderoso, o grande Deus, pode lhe dar a vitória. E assim, meus irmãos, também é para nós. Em primeiro lugar, porque Deus é misericordioso. Verso de número 1, ó Deus, compadece-te de mim. Deus, meus irmãos, é um Deus que muita gente prega por aí, um Deus irado. Deus não é assim não. Deus é um Deus de amor. Ele diz que o nosso passado, o nosso pecado está lançado no mar do esquecimento. Ficou para trás. Em Jesus nós somos perdoados. Ele é misericordioso. Não deixe que a culpa te segure no passado, porque você fez isso, fez aquilo. Não, Ele é um Deus de misericórdia, mas também é um Deus de justiça. Olha comigo no versículo de número 7 do capítulo 56. Deixará que eles escapem da sua culpa? Ó Deus, derruba os povos na tua ira. Eu quero que você entenda uma coisa. O nosso Deus, Ele não dorme. O nosso Deus, Ele não cochila. O nosso Deus, Ele odeia a injustiça. E Davi sabe disso e ele recorre a Deus dizendo: vai deixar, Senhor, os ímpios fazendo mal contra mim, mentindo com o meu nome, fazendo pressão contra mim? Derrama sobre eles a tua ira, a tua justiça. Deus é um Deus de justiça. Ele é um Deus compassivo, um Deus misericordioso, mas é um Deus de justiça. É um Deus que se importa com os detalhes. Nós vimos isso no verso de número 8. Ele colhe as nossas orações. Lembra do texto de Mateus 5, verso 4? Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Talvez você tenha vivido esses dias chorando, uma tristeza dentro de você que você fala: meu Deus, eu não sei aonde recorrer mais. Mas entenda que esse Deus misericordioso,
Ele vai enxugar as suas lágrimas. Este Deus, Ele está sempre com os seus servos. Observe que no verso 9, Ele vai dizer: estou certo que Deus está comigo. Deus está com você, meu irmão, enfrente esses dias difíceis com confiança. Ele é um Deus de amor que tem te guardado, mantido a sua vida. E Ele é um Deus que dá livramento aos seus servos. Veja como Ele fecha esse salmo, verso de número 13. Pois livraste a minha vida da morte e os meus pés de tropeçar, para que eu ande diante de Deus na luz da vida. Aprenda algumas verdades aqui. Em primeiro lugar, que Deus é um Deus de relacionamento, que se importa conosco, que guia os nossos passos, mesmo quando nós não ouvimos a voz dEle. Ele tem guardado, guiado a nossa vida da morte. Nós pertencemos a um Deus, meus irmãos, a um Jesus que se entregou na cruz do Calvário por nós. Ele te ama e deu prova disso. Talvez você se pergunte: pastor, então por que eu passo por tanto problema e tanta luta? É porque o mundo te odeia. As forças satânicas, as forças das trevas te odeiam. Quer uma prova disso? João capítulo 15, versos 18 e 19. O texto diz assim: se o mundo vos odeia, sabeis primeiro que me odiou. Se vós fosse do mundo, o mundo amaria vocês. Mas vós não sois do mundo. Antes eu tirei vocês do mundo. Por isso o mundo vos odeia. Aqui há uma resposta para você, porque você tem sofrido tanto, tem chorado tanto. Porque as forças satânicas das trevas, ela odeia você. Essas palavras são de Jesus, do próprio Jesus. O mundo te odeia. Mas eu quero que você saia daqui com uma certeza no seu coração: existe um Deus de amor, que é um Deus de compaixão, que é um Deus que enviou seu Filho Jesus para morrer pelos seus pecados. É um Deus de detalhes. É um Deus que, se nós invocarmos, Ele virá sobre nós. É um Deus que nos dá livramento. Por isso, meus irmãos, que mesmo em meio às grandes guerras, nós temos que ter gratidão no nosso coração. Olha para o verso de número 12. Ó Deus, cumprirei os votos que fiz, e eu te oferecerei ações de graça. Mesmo este homem sofrendo, mesmo a sua área intelectual, a sua área cognitiva e evolutiva sendo atacadas, mesmo Saul querendo matar, mesmo o rei Aquis vendo que ele era louco, porque ele estava se fingindo de louco, ele vai dizer: eu vou render graça ao meu Deus, porque Ele é misericordioso, é um Deus de amor, é um Deus que tem prazer em ter comunhão comigo. Talvez você está enfrentando esses dias difíceis. Seja grato. Seja grato. Nenhum de nós aqui, irmãos, olhando daqui, está passando fome. Pelo contrário, se eu ficar de lado aqui, os irmãos vão ver que eu estou comendo até demais, né? Deus tem provido em dias difíceis. Deus tem mandado. Vou na casa de um irmão, fazer uns pão de queijo aqui, pastor. Bênção, né? Cafezinho, né? Churrasquinho. Olha o meu histórico de sexta até aqui, meus irmãos. Sexta-feira à noite, chegamos, comemos pizza. Tivemos um almoço abençoado ontem na cidade de Uberlândia, no velório do nosso irmão lá. Cheguei em Uberaba, comemos à noite pizza. Hoje, na hora do almoço, churrasco. Eu não vou revelar o que está sendo preparado para vocês não, viu, irmãos? Não vou revelar não. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque Deus tem provido nos mínimos detalhes. Nós temos teto sobre a nossa cabeça. Nós temos a palavra de Deus para provar que este Deus é amor. Nós temos que ser gratos. A confiança em Deus nos leva a vencer os grandes medos da vida. Confie em Deus. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Entenda isso, meus irmãos. O mundo te odeia, é por isso que nós estamos sofrendo. Por isso nós estamos passando por grandes dificuldades. Mas se nós depositarmos toda a nossa confiança em Deus e na sua palavra, nós iremos vencer. Davi depositou a sua confiança em Deus, mesmo tendo medo.
mesmo achando que, a vida dele ia se esgotar mesmo. Mas ele confiou em Deus e ele termina o salmo dizendo: o Senhor me livrou da morte, o Senhor foi meu ajudador, o Senhor me sustentou até aqui. Se as lutas estão pesadas, tome a direção correta diante de Deus e dos seus inimigos. Diante de Deus, confie nele, confie na palavra, confie no amor desse Senhor. Diante dos inimigos, não pare e não trema. Tenha um coração grato diante deste Deus, porque este Deus, Ele é amor. Ele tem nos sustentado, tem nos guiado. E eu quero orar com vocês. Amém?